Fala galera! Um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Jubilu. Eu gostaria de começar essa nossa aulinha sobre primeira lei de Mendel, falando de uma doença chamada doença de Huntington. O que é a doença de Huntington? É uma doença hereditária, ou seja, é passada dos pais para os filhos, no qual o indivíduo que recebe o gene que irá manifestar a doença só expressa essa doença depois dos 40 anos, muito mais próximo inclusive dos 50 anos de idade. Quando essa doença se manifesta, ela causa uma demência muito grave na pessoa, podendo inclusive levar esse indivíduo à morte. Para que você entenda melhor o que é a doença de Huntington, eu gostaria de mostrar um pequeno documentário de 30 segundinhos para que isso fique mais claro para você. Olha o documentário. O primeiro médico que foi o neuro que deu a informação de que poderia ser coreia de Huntington, ele deu a informação de que era uma doença genética, né, degenerativa, progressiva, que não tinha cura, e que os filhos também teriam 50% de chance de herdar essa doença e que não tinha muito o que a gente fazer. Essa história toda dessa doença roubou a minha mãe de mim, dos meus irmãos. No olhar, a pessoa sempre continua se comunicando. O paciente preserva as funções cognitivas, a personalidade, a memória, o comportamento. Ele tem consciência do que está acontecendo com ele. Tenho consciência. Quando alguém me magoa, eu sei quando é. Quando eu tô feliz. A grande pergunta é a seguinte: como é que esse gene que causa a doença de Huntington é transmitido para as outras gerações? Quais são as probabilidades? Você viu no documentário a moça dizendo que ela tem a probabilidade de 50% de ter o gene para a doença. Como é que essa probabilidade é calculada? Tudo isso está dentro da primeira lei de Mendel, claro que foi elaborada por Gregor Mendel, o famoso pai da genética, que cruzando ervilhas, e fique tranquilo que não falaremos muito de ervilhas nessa videoaula, ele conseguiu explicar como é que as características são passadas de uma geração para outra. E é isso que você vai aprender nessa nossa videoaula sobre primeira lei de Mendel. A primeira coisa que tem que estar bem clara para vocês é em como esses genes são passados para os gametas. E eu não sei se você lembra, você já deve ter passado por essa aula. Os gametas são formados por uma divisão celular chamada de meiose. Então olha essa imagem. Aqui nós temos uma célula contendo dois cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos que estão pareados, e em cada cromossomo desse, ele fez um destaque para um genezinho aqui. Então temos dois genes alelos, o Lzão e o Rzão. Você pode encará-los como sendo o Azão e o Azinho, que aí fica mais fácil para você entender. Quando você tem o início da meiose, a primeira coisa logo antes do início da meiose, esses cromossomos eles irão duplicar. Então eles vão duplicar a fita de DNA. Então aqui era só uma perninha, agora você está com duas perninhas, com duas cromátides irmãs. Então esse alelo aqui que estava sozinho, agora ele foi duplicado. Na hora que você tem a meiose, durante a anáfase, esses dois cromossomos que estão pareados, eles são separados, ó. Então o cromossomo azul carregando o alelo Lzão é mandado para uma célula e o cromossomo vermelho que contém o alelo Rzão é mandado para outra célula. No final da meiose, o que vai acontecer é que duas células irão conter o cromossomo que tem o alelo Lzão, e duas células que poderiam ser gametas, tá? Então aqui nós temos gametas. Duas células conterão o alelo Rzão, o cromossomo que tem o Rzão, aqui e aqui. O que você tem que perceber aqui? Que quando eu formo gametas pela meiose, os genes alelos, eles são separados, ó. Um vai para um gameta, o outro, que era o Rzão, é mandado para outro gameta. Você percebeu que quando eu formo os gametas por meiose, o par de genes alelos ele é separado.
um dos genes alelos é mandado para um gameta, o outro gene alelo é mandado para o outro gameta. Então você vai ter espermatozoides que contêm um determinado gene alelo para uma determinada característica, e você vai ter também uma parte dos seus espermatozoides ou dos seus óvulos, se você é uma gatinha manhosa que está assistindo essa videoaula, contendo um outro gene alelo. Então o que eu estou te mostrando? Que na formação dos gametas, os genes alelos são separados. E Mendel, cruzando ervilhas, percebeu isso, elaborando assim o enunciado da primeira lei de Mendel, que foi o seguinte: cada característica é determinada por um par de fatores que são separados na formação dos gametas, ficando em dose simples cada um. Viu que fácil? Você não precisa cruzar ervilha para entender o que foi a primeira lei de Mendel. O cara cruzou ervilha, como eu te mostrei aqui a questão da doença de Huntington, cruzou ervilha para perceber o seguinte, que as características, elas são passadas geração após geração pelos gametas, e esses gametas, quando são formados, ocorre a separação dos genes alelos. Eu tenho certeza que eu não tenho a doença de Huntington, eu não carrego esse gene, que é um gene dominante. A doença de Huntington, ela é causada por um gene dominante, por um azão. Então eu não tenho esse gene. Por quê? Porque a minha mãe, quando produziu, joga minha mãe e meu pai aí, meu pai e minha mãe, super gatinhos manhosos. Então, quando a minha mãezinha linda aqui produziu o ovócito secundário dela, produziu o gameta dela, ela mandou um cromossomo contendo, que é o cromossomo de número 4, só para você ver, minha mãe formou um gameta com 23 cromossomos, o cromossomo de número 4 é aonde está o gene da doença de Huntington. Como o gene é dominante e eu não tenho a doença, a minha mãe no seu gameta mandou o cromossomo 4 dela com o gene recessivo, com o azinho. O meu papai, quando produziu os seus espermatozoides também por meiose, passou lá nos 23 cromossomos que foram colocados num dos gametas do meu pai, também passou um cromossomo de número 4 com o gene recessivo azinho. Logo, quando o gameta da minha mãe se encontrou com o gameta do meu pai, formou um zigoto, que foi a célula responsável por formar o meu corpo. Nesse zigoto, lá no cromossomo 4, aí claro, já formou um par, um cromossomo veio da minha mãe, o outro veio do meu pai. Nesse par de cromossomos, eu sou azinho, no cromossomo de número 4. Eu não tenho o gene azão, por isso que eu não tenho a doença de Huntington. Agora o que vocês têm que entender é como eu utilizo a primeira lei de Mendel, ou seja, como é que eu calculo as probabilidades de nascimento dos meus filhos com uma determinada característica genética. Vamos falar então da doença de Huntington. Suponhamos que eu pegue um indivíduo azão, então é um indivíduo que tem a doença de Huntington e eu tenho certeza absoluta que ele é homozigoto dominante, ou seja, ele é azão. Nossa, Jubão, mas como é que você descobriu isso? Fácil, eu peguei esse indivíduo e cruzei ele com vários indivíduos que são normais. É um garoto jovem ainda, esse garoto que tem Huntington, ele ainda não manifestou a doença, então eu cruzei ele, antes de fazer esse cruzamento que a gente vai ver agora nessa videoaula, eu cruzei ele com 200 mulheres e ele teve mais de 300 filhos. Todos os filhos nasceram com o gene para a doença. Todos os filhos nasceram com a doença. Então eu tenho certeza, observando esses cruzamentos, de que ele é azão. Eu vou cruzar esse indivíduo azão com uma gatinha manhosa normal para a doença de Huntington. Para você ser normal para a doença de Huntington, você tem que ser recessivo. Você tem que ser homozigoto recessivo. Então o genótipo dela é azinho. A primeira pergunta é a seguinte: qual é a probabilidade desse casal ter um filho com a doença de Huntington ou ter filhos normais? Bom, tranquilo. Se você observar, quando eu cruzo um indivíduo azão com azinho,
O indivíduo azão-azão só irá formar gametas carregando o gene alelo azão. É a única opção que você tem. E o indivíduo que é azinho-azinho, ele também só irá formar gametas com o alelo azinho. Não tem outra opção. Logo, todos os filhos desse casal, que são os progenitores, por isso que eu chamo esse primeiro casal de geração P, a geração parental, é o primeiro, né? São genitores que dão origem a todas as outras gerações. Então esse indivíduo aqui da geração P, cruzando os dois, eu tenho certeza que 100% dos filhos desse casal serão azão-azinho. Receberam o azão do pai que tem a doença e o azinho da mãe que não tem a doença. Qual é o problema desse cruzamento? Que 100% dos filhos desse casal irão ter a doença de Huntington. Agora, vamos continuar com esse nosso exemplo. Suponhamos que esse nosso casalzinho aqui, que a gente está estudando, tenha tido 100 filhos. É, coisa forte, agressiva, muito Come On Baby, Let My Fire, coelhinho total. E os caras tiveram, vamos botar 100 filhos. 100 filhos. Todos eles têm o gene dominante para a doença de Huntington, mas lembrem-se que é uma doença que só se expressa na velhice, o que dá tempo deles terem filho. Bom, aí suponhamos que seja assim, olha que história pirada total que eu estou criando para vocês entenderem a primeira lei de Mendel. Mas suponhamos que seja assim, são pessoas da realeza, lá da Idade Média, onde tinha muito casamento consanguíneo, casamento entre parentes. E aí os irmão, uma irmã se apaixonaram, né? E aí estavam lá de boa e rolou um Come On Baby, Let My Fire. Bom, se eu pegar dois indivíduos dessa geração, que é a primeira geração, por isso a primeira geração de filhos, por isso que eu vou chamar essa geração de F1. Se eu pegar dois indivíduos da F1, que são azão-azinho e o outro também é azão-azinho, e cruzar eles, o que irá acontecer? Bom, nesse caso aqui eu quero calcular a probabilidade deles virem a ter filhos com a doença de Huntington e filhos normais. O que você tem que fazer a primeira coisa? Montar os gametas. Para montar esses gametas existe uma coisa que facilita muito a sua vida. O famoso quadrinho de Pinet. Quadrinho de Pinet, então tá aqui para você o quadrinho de Pinet. Fica muito fácil agora. O primeiro indivíduo ali é azão-azinho. Então o que você vai fazer? Vai formar os gametas, vai fazer a meiose e vai separar o azão do azinho. Então você bota o azão ali em cima e você bota o azinho do lado. O que eu estou dizendo? Que esse indivíduo aqui, ele tem gametas com o azão, metade dos gametas, 50%, e a outra metade contém o azinho. Agora eu vou montar os gametas do outro indivíduo. Monta aqui do lado, ó. Então vai ficar o gameta que leva o gene azão aqui em cima e o gameta que leva o gene azinho aqui embaixo. Agora que eu tenho todas as possibilidades de gameta do casal, vamos ver as possibilidades de encontro. Então, se o gameta que tem o azão se encontrar com outro gameta que tem azão, eu vou formar um indivíduo azão-azão. Agora, se eu tiver o gameta com azão encontrando o gameta que tem o azinho, eu terei um indivíduo azão-azinho. Agora vamos aqui para baixo. Se esse gameta que tem o azinho se encontrar com o gameta que tem o azão, eu terei um indivíduo azão-azinho. E se esse gameta que tem o azinho se encontra com aquele gameta que também tem azinho, eu terei um indivíduo azinho-azinho. Agora preste atenção. O que eu fiz aqui? Eu calculei a possibilidade de encontro de gametas. Foi isso que eu fiz. Cálculo da possibilidade, da probabilidade de encontro de gametas. E aqui eu tenho agora todas as possibilidades de filhos do casal. Como eu tenho todas essas possibilidades expressa em 4 quadrados, 4 quadrados é 100%. Dividido por 4 dá 25. Então cada quadradinho desse representa 25% de probabilidade. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Qual é a probabilidade desse casal ter filhos com a doença de Huntington? Azão-azão tem a doença de Huntington, já é 25%. Azão-azinho também tem, mais 25%. Mais azão-azinho aqui, mais 25%.
Então a chance desse casal vir a ter um filho com a doença de Huntington é de 75%. Sobrou o azinho num dos quadradinhos. Um quadradinho vale 25%. Então a chance desse casal ter um filho normal, eu estou falando filho aqui não é sexo, o filho aqui é genérico, pode ser menino ou menino, de ter um filho normal é de 25%. Agora, você tem que saber calcular isso também em fração. Continua comigo. Se ele pedir em fração, o problema para você, quiser o cálculo das probabilidades em fração, é muito fácil também. Quantos resultados possíveis eu tenho aqui nesse quadro de Pinet? 4. Dos 4 resultados possíveis, quantos têm a doença de Huntington? 3 quadrados. Então a probabilidade dos filhos desse casal virem a ter a doença de Huntington é de 3 em 4 possibilidades, 3/4. Qual é a probabilidade deles terem um filho normal? É de 1, que é o azinho, em 4 possibilidades. Então a probabilidade é de 1/4. Você reparou que para eu te dar esse exemplo usando uma doença que atinge os seres humanos, eu tive que criar uma história mirabolante. Teve que ter 100 filhos. Por quê? Porque só assim eu consigo observar as leis de Mendel nos seres humanos. Por isso que Mendel, quando quis estudar a passagem de genes para as outras gerações, ele estudou ervilhas. Por que ervilhas? Porque ervilhas se reproduzem rapidamente. Então ele pode estudar muitas gerações em um curto espaço de tempo. Imagine estudar a genética com elefante. Elefante é lá 14 meses para ter um filho. Então você espera ter um filho, depois ele demora 14 anos para ficar adulto, para ficar em idade reprodutiva, mais 14. Quando você tiver 315 anos, você conseguiu ter aí umas 4, 5 gerações de elefante. Hoje, para o estudo da genética, nós temos que usar seres vivos que se reproduzam rapidamente. Por exemplo, hoje os geneticistas usam Drosophila melanogaster, que é a mosquinha da fruta, utilização de ratos, utilização de coelhos. Todos esses são indivíduos que têm uma alta taxa reprodutiva, o que me permite observar com muito mais facilidade o comportamento de determinadas características geração após geração. A primeira lei de Mendel também é conhecida como a lei da segregação dos fatores. Oh, nossa, que nome difícil! Por que lei da segregação dos fatores? Porque ele disse, foi isso que Mendel disse na primeira lei, que os fatores, na época, o Mendel, ele não tinha conhecimento de genética, ele não tinha conhecimento de DNA, genes, ele nem sabia de meiose. Olha só, o cara fez todo um estudo sem saber meiose. Muitas vezes você sabe meiose, já teve aula de tudo e não consegue entender a primeira lei. O cara criou a primeira lei sem saber nada de meiose, somente observando o comportamento de cruzamento entre ervilhas, vendo os descendentes que surgiam, se era planta alta, planta baixa, planta com ervilha rugosa ou com ervilha lisa, planta com semente amarela ou semente verde, e observando isso ele disse o que a gente já falou, que na formação dos gametas os genes alelos que ele chama de fator são divididos, são separados, são segregados. Por isso, lei da segregação dos fatores, para dizer o quê? Que os genes alelos são separados na hora da formação dos gametas. Agora, é muito cabreiro você nascer com um gene que vai te dar uma doença altamente grave daqui a 50 anos. É ou não é? A pergunta que eu faço para vocês, e isso é uma questão de bioética, é a seguinte: você gostaria de saber com antecedência se você possui ou não o gene que causa a doença de Huntington? Você mostra a história, você conversa, joga aberto com o paciente e é o paciente que vai decidir se quer ou não realizar o exame. Se você pudesse saber o dia, a hora e o modo da sua morte, você ia querer saber? Enquanto não tiver a cura, de que adianta eu saber se eu tenho ou não? Então eu vou tocar minha vida, os meus projetos, os meus planos são exatamente iguais. Até quem dá negativo é um sentimento de culpa. Fala, caramba, eu não tenho e ele tem. Realmente é bastante complicado. Vamos fazer um exercíciozinho para ver se a gente entendeu legal aí os conceitos da primeira lei de Mendel? Bora lá! Exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vestibular de 2012.
O primeiro relato da ocorrência da síndrome de SPON foi feito em Serrinha dos Pintos, município no interior do Rio Grande do Norte. Estima-se que 10% da população desse município possua um gene causador da síndrome, que se manifesta por atrofia do sistema nervoso e paralisia. A síndrome é determinada por um alelo autossômico recessivo. Então a síndrome ela é causada por um alelo recessivo, por um gene alelo recessivo, um azinho. Então para ela acontecer, o indivíduo tem que ser azinho. Alelo autossômico. Por que autossômico? Porque esse gene alelo aqui, que causa essa doença, ele se encontra em um cromossomo que não é o cromossomo sexual. Então ele não está nem no cromossomo X, nem no cromossomo Y. Ele está em um dos outros 44 cromossomos, que são os cromossomos que não são sexuais. E as chances de ela ocorrer é favorecida através de descendentes de casais consanguíneos. Consanguíneo, gente, é casamento entre parentes. Primo com prima, irmão com irmã, mãe com filho. Oh, meu Deus! Suponhamos que um casal de primos, natural de Serrinha dos Pintos, aguarde o nascimento do seu primeiro filho. Embora não apresentem a síndrome de SPON, o casal gostaria de saber a probabilidade desse filho vir a apresentá-la, ou de ser saudável, mas portador do gene para esse tipo de síndrome. Os princípios básicos que regem a transmissão de características hereditárias indicam que o filho desse casal tem. E aqui nós temos a alternativa. Bom, esse casal aqui, como ele não tem a doença, nós podemos ter 3 possibilidades de cruzamento. Quando os dois indivíduos são homozigotos dominantes, azão-azão, azão-azão. Ou se não, os dois indivíduos sendo heterozigotos. Nesse caso, nenhum dos dois também tem a doença, mas eles carregam com eles o gene recessivo que causa a doença. Como o dominante está aqui, eles não têm a doença. A terceira hipótese é um deles ser heterozigoto, azão-azinho, e o outro ser azão-azão. Bom, no primeiro caso, se eu cruzar azão-azão com azão-azão, todos os filhos do casal também serão azão-azão. Então, todos eles serão normais. 100% de chance desse casal ter filhos normais e 0% de chance desse casal ter algum filho com a síndrome. Nesse caso aqui, azão-azinho com azão-azinho, vamos fazer o cruzamento usando o quadrinho de Pinet. Então, aqui está o quadrinho de Pinet. E eu vou montar os gametas de cada indivíduo. Lembrem-se que Mendel disse que na hora da formação dos gametas, os genes alelos são separados. Então o azão ele vai para um gameta e o azinho ele vai para outro gameta. O mesmo acontece com esse meu amigo aqui de cima. Então um dos gametas vai com o azão, o outro gameta vai com o azinho. Se esse gametazão se encontrar com o gametazão, se houver a fecundação entre os dois, eu formarei um indivíduo azão-azão. Se esse gametazão fecundar com esse gametazinho, ou seja, se os dois se encontrarem, eu formarei um indivíduo azão-azinho. Se esse gameta fecundar o gameta com o azão, eu terei um indivíduo azão-azinho. E se o gameta contendo o azinho fecundar o outro gameta que contém o azinho, eu terei um indivíduo azinho-azinho. E nesse caso eu terei um indivíduo com a síndrome. Detalhe, cada quadrado desse vale 25%. Claro, são 4 quadrados, que dá 100%. 4 dividido por 100 dá 25. Então, cada um é 25. Logo, esse casal aqui, se ele for azão-azinho, azão-azinho, eles têm 25% de chance de terem um filho com a síndrome. Nesse outro caso aqui do lado, vamos de novo ressuscitar o quadrinho de Pinotes. Está aqui o quadrinho de Pinet, bonitão. Formar os gametas. Então, com esse indivíduo azão-azinho, ele vai ter metade dos gametas contendo o alelo azão, metade dos gametas contendo o alelo azinho. O indivíduo daqui, todos os gametas dele terão o azão. Eu vou botar 2 vezes aqui para ficar mais fácil de entender, mas você poderia muito bem não colocar a linha de baixo, deixar só esse quadrado aqui, daria o mesmo resultado. Se esse gameta encontrar com esse gameta, eu tenho indivíduo azão-azão. Se esse gameta azão encontrar com o gametazinho, indivíduo azão-azinho. Se o gameta azão encontrar com o de cima azão, eu tenho indivíduo azão-azão.
E se esse gametazão encontrar com o gametazinho, eu tenho um indivíduo azão-azinho. Repare que nessa possibilidade o casal também não tem chance nenhuma de ter um filho com a doença. Então esse casal tem 100% de probabilidade de ter um filhote normal. Vamos ver as alternativas. Letra A, 75% de probabilidade de apresentar a síndrome se ambos os pais forem heterozigotos. Ambos os pais heterozigotos é essa segunda possibilidade. Lembrem-se que heterozigoto é quando os genes alelos são diferentes. Então aqui é azão, o outro é azinho, aqui é azão, o outro é azinho. 75% de probabilidade de apresentar a síndrome? Elaia! Na verdade, só esse indivíduo teria a síndrome. Então a probabilidade aqui é de 25% e não de 75%, como está afirmando aqui. Letra B, 25% de probabilidade de apresentar a síndrome se apenas um dos pais possuir o alelo recessivo. Um dos pais apenas possuindo o alelo recessivo é essa alternativa aqui. Nesse caso, eles não têm chance nenhuma de ter filho com a síndrome. Todos os indivíduos aqui, ó, eles são normais. Então, a chance deles terem indivíduos com a síndrome é de 0% e não de 25%, como ele está dizendo aqui. Letra C, 50% de chance de ser saudável, mas ser portador do gene se apenas um dos pais possuir um alelo recessivo. Um dos pais com alelo recessivo, de novo, é a minha terceira possibilidade aqui de genótipo para os pais. Nesse caso aqui, ele pergunta 50% de chance de ser saudável, mas portador do gene. Então, ele está perguntando qual é a probabilidade desse casal ter um filho heterozigoto, que é saudável, mas é portador do gene que dá a síndrome. Então, aqui eu tenho 25%, mais 25% aqui de baixo. Isso vai dar 50% de chance de ter um filho normal, mas portador do gene para a doença. Então, a gabarito letra C realmente de sacola, essa é a correta. Vamos ver o que está errado na D. 100% de chance de ser saudável, mas portador do gene se ambos os pais forem heterozigotos. Se ambos os pais forem heterozigotos, não é 100% a chance deles serem saudáveis. Esse aqui é saudável, então é 25. Esse é saudável, 25. Esse aqui é saudável, mais 25. Então, e esse aqui não é saudável. Esse teria a síndrome. Então, a chance deles terem um filho saudável é de 25 mais 25 mais 25. É de 75% e não de 100%, como diz aqui. Sem segredo, primeira lei, né? Lei da segregação dos fatores. Mendel só descobriu que os genes alelos são separados na hora da formação dos gametas, que o indivíduo vai formar metade dos gametas com azão, metade dos outros gametas vai carregar o azinho. Não esqueça também da proporção de 3:1, certo? Quando cair a palavra monohibridismo, tem a ver com a primeira lei de Mendel. Monohibridismo significa um cruzamento azão-azinho com azão-azinho, o que dará uma proporção de 3 indivíduos com a característica do gene dominante para um indivíduo com a característica do gene recessivo. No mais, fazer muitos exercícios que eu coloquei aqui para vocês, para guardar bem, porque genética é praticar, não é ficar só na teoria. Tem que ralar, tem que sentar, tem que fazer bastante exercício para você ficar um ciscador Joe em genética e destruir nas suas provas. Um grande abraço, chega de bate-papo, tchau!